E aí, minha gente, beleza? Vamos para mais uma aula e hoje eu vou falar com vocês sobre uma estrutura celular que é muito importante e que só existe verdadeiramente em células eucarióticas. Professor André Luiz, você está falando de quê? Estou falando do núcleo. Lembre que o núcleo só verdadeiramente existe em células eucarióticas, ou seja, células de protozoários, algas protistas, fungos, de vegetais e animais, as nossas células, certo? Então, o núcleo, vamos ver aqui, o núcleo, ele tem as suas particularidades. E o núcleo, como eu estava falando, ele tem carioteca, suco nuclear, cromossomos e nucleus. Então, ele está aqui, ó, aqui, o núcleo que verdadeiramente só existe em células eucarióticas. E o núcleo tem carioteca, suco nuclear, cromossomos e nucleus. Ok? Vê bem, sobre carioteca. Carioteca é uma membrana dupla lipoproteica e que tem poros anule, poros que permitem entradas e saídas. Você não pode dizer, não deve dizer que a carioteca tem permeabilidade seletiva. Quem tem permeabilidade seletiva é a membrana plasmática, que é universal. Explico. Toda célula tem membrana plasmática, mas nem toda célula tem núcleo. Então, a carioteca não tem permeabilidade seletiva, ela tem poros, chamados poros anule, só existem na carioteca, na membrana nuclear. E esses poros anule vão controlar entradas e saídas. Entradas e saídas. Tranquilo? Beleza? Jóia. Então, você tem um material gelatinoso que preenche a parte interna do núcleo. Esse material gelatinoso a gente chama de suco nuclear. É um material gelatinoso, não é? À base de água, glicoproteínas, lipídios também, muito semelhante ao hialoplasma, ao citosol, que é o material gelatinoso do citoplasma. Então, esse suco nuclear tem mais ou menos a mesma composição. E nele, no suco, estão mergulhados as organelas do núcleo, que são os cromossomos e os nucleus. Em linhas gerais, cada espécie tem um cariótipo. Cada espécie tem um conjunto cromossômico, tá certo? E no cromossomo a gente encontra o ácido desoxirribonucleico, o DNA que identifica geneticamente os indivíduos. Os nucleus são aglomerados de RNA-R, de ribozimas. Lembre que as ribozimas é um tipo de RNA, o RNA-R, e esse RNA-R ele tem função catalítica. Ele trabalha catalisando a síntese proteica. Então, está aí. Carioteca, suco nuclear, cromossomos e nucleus. Mas eu queria, dando continuidade aqui, falar de ciclo nuclear. Estou passando aqui o visual, né? Falar de ciclo nuclear. E o ciclo nuclear que você está vendo, o ciclo nuclear, ele tem a intérfase, que é a fase de repouso. Professor André Luiz, repouso de quê? De divisão. Esse repouso é apenas o momento que a célula não está se dividindo. A gente chama de repouso celular. Interfase ou intérfase. E a interfase ou intérfase está subdividida, vem comigo aqui, em G1, O, S e G2. No G1, ocorre uma grande síntese proteica e é um grande período de crescimento. Na fase S,
ocorre a duplicação do DNA. É quando o DNA vira dupla hélice, e aí as bases se combinam, o A com o T com o A, o C com o G com o C. São as bases nitrogenadas do DNA. AT, 2 pontos, CG, 3 pontos. Vou repetir. AT, 2 pontos, CG, 3 pontos de hidrogênio. Beleza? É na fase S. Na fase G2, ocorre a mesma coisa da G1, só que em intensidade diferente. Se na G1 é grande a síntese proteica, gerando grande crescimento, na G2 é pequena a síntese proteica, gerando um pequeno crescimento. Depois da intérfase, vem a fase de divisão. E aí você vai ter que diferenciar. Células somáticas, mitose. Células sexuais, meiose. Vou repetir. Células somáticas, que são todas as células menos os gametas, mitose. Células sexuais, gaméticas, os gametas, para formar espermatozoide e ovócitos, meiose. Mitose, você tem prófase, metáfase, anáfase, telófase. Na meiose, você tem prófase 1, prófase 2, metáfase 1, metáfase 2, anáfase 1, anáfase 2, telófase 1, telófase 2. Na meiose, você tem a meiose 1 reducional e a meiose 2 equacional. Na meiose 1, reduz a metade o número de cromossomos. Na meiose 2, aumenta o número de células. Daí o nome reducional e equacional. Isso na meiose. Na mitose, você não tem isso. Ok? E aqui a gente tem um esqueminha de mitose. Esse primeiro aqui, esse primeiro aqui, intérfase, já iniciando prófase, segunda figura, metáfase, aqui, a terceira figura, anáfase, a quarta figura, e aqui a citocinese da telófase. E aí, telode terminal, fase terminal. Você vê aqui que está começando a prófase, porque ocorreu, acompanha o mouse aqui, a duplicação dos centríolos. Centríolos que são organelas citoplasmáticas, que uma das duas funções, já que forma cílios e flagelos, e a outra função é trabalhar controlando as fibras do fuso, tanto na mitose quanto na meiose. Então, duplicou centríolos aqui, finalzinho da intérfase, começo da prófase. Duplicou, eles estão migrando para polos opostos, prófase, e eles vão procurar colocar os cromossomos na placa equatorial aqui, Todo mundo vendo? A placa equatorial, cromossomos no meio, metáfase. Aí rompe os centrômeros e começa aqui, a extensão polar da anáfase. Quando começar a citocinese aqui, para dividir as células, reaparece a carioteca e os nucleolos que tinham desaparecido na prófase. Beleza? E aqui você já tem duas células idênticas, porque na mitose as células filhas são idênticas à célula mãe. Na meiose, esqueminha de meiose aqui, você vai ter a meiose reducional aqui, daqui para cá, era 2N igual a 4, ficou N2, N2. Estão vendo? Meiose 1, reducional. E a meiose 2 aqui, equacional. Como você está vendo, a meiose é uma divisão celular exclusiva para formar espermatozoides, espermatogênese e ovócitos, ovulogênese, oogênese ou ovogênese, é tudo a mesma coisa. Então, na espermatogênese, vou escolher um dos nomes, e na ovogênese, você tem meiose 1,
reducional e meiose 2 aumentou o número de células equacional. Beleza? Como destaque na meiose 1, a gente vai ter na prófase 1, no paquíteno, o tal do crossing over. Professor André Luiz, por que é importante destacar da prófase 1 do paquíteno o crossing over? Porque é o crossing over que deixa cada gameta uma carga genética individual. Cada gameta é único. Cada gameta forma um tipo de indivíduo diferente do outro. E isso é por causa da permuta, o crossing over, que ocorre, repito, na prófase 1, por ali, pelo paquíteno, que é uma subfase da prófase 1. Não é? Destacaria isso na prófase 1. Teremos na metáfase 1 uma placa equatorial com 2 fileiras cromossômicas, que é típica de meiose 1, metáfase 1, certo? E um bizu, a meiose 2 se processa muito semelhante à mitose. A gente até diz que a meiose 2 tem os mesmos eventos que ocorrem na mitose. Assim, prófase 2 é igual a prófase. Metáfase 2 é igual a metáfase. Anáfase 2 é igual a anáfase. E telófase 2 é igual a telófase. Só que em células diferentes. Beleza? Tranquilo? Aqui a gente tem um quadro bem interessante e pode ser de prova de Enem, inclusive, e você observa diferenças entre mitose e meiose. Você vê que as células filhas na mitose, aqui, ó, as células filhas são idênticas à mãe. Uma célula 2N na mitose, no final, deixará 2 células 2N. São clones, são cópias. Beleza? Tranquilo? Na meiose, ela começa 2N e no final ela forma células N. Porque a meiose 1 é reducional de 2N para N e a meiose 2 é equacional, aumenta o número de células. Agora, cada célula dessa aqui da meiose 2 tem uma carga genética diferente, porque na meiose 1, na prófase 1 paquíteno, ocorreu o crossing over, que é uma permuta que promove variabilidade genética. Lembre que isso é uma característica de reprodução sexuada. E eu estou falando de reprodução mesmo. Tá, André Luiz? Estou falando de gametas. E gametas lembra reprodução. Lembra que na reprodução sexuada a gente tem variabilidade gênica. Na sexuada, não. Os indivíduos são clones. Então, meiose 1 e 2 forma gametas masculinos e femininos, espermatogênese, ovogênese, e na meiose 1 tem o crossing over, que permite que no final da meiose 2 as células filhas sejam geneticamente diferentes da célula mãe. Tá certo? Beleza? Eu queria te indicar que você não deixasse a peteca cair. A peteca cair, professor, como assim? Que você perseverasse, que você lute pelos seus objetivos. Sérgio, certo? Desculpem. Seja você meu aluno ou aluno dos outros colegas, amigos aqui do Conexão, ok? Ou outros alunos que, porventura, assistam essas aulas, ou essa aula específica, que você perseverasse, que você lutasse, que você mantesse uma rotina de estudos e, mesmo em casa, que você tivesse o seu acompanhamento seguido à risca, para você conseguir. Não pense que a gente está de férias. Nós não estamos de férias. Nós estamos trabalhando por você, para você. E eu queria que você viesse com a gente. E eu tenho certeza que você está entendendo o que eu estou falando. Então, revisa Origem da Vida. André de novo? Sim, sempre. Revisão está dizendo, é você rever várias coisas que você já estudou e dinamizá-las.
Então, vê a origem da vida, vê aquela parte de biogênese, a biogênese, vê autores que defendiam biogênese, a biogênese, vê as teorias, desculpe, teorias não, vê as hipóteses, beleza? Teoria não, hipóteses sobre a origem da vida. André, são quantas? Em torno de 3. A divina, a criacionista, a cosmozoica, panspermia cósmica e a evolução química dos gases, a hipótese de Oparin e Haldane, de 1930. Dá uma olhadinha. Depois vê Miller e Fox, que comprovam Oparin e Haldane. Aí tu vai para a bioquímica, porque na bioquímica você vai encontrar compostos inorgânicos, água e sais, e compostos orgânicos, carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas, ácidos nucleicos. Revisa tudo isso fazendo questões não só de vestibulares. Turma, preste atenção no bizu do professor André Luiz. As melhores questões que você inicialmente vai construir a base do seu conhecimento são questões abertas, questões discursivas, que a gente chama antigamente, são questionários. Você faz a pergunta e você responde. É a melhor maneira de você aprender a base de qualquer conhecimento, inclusive de biologia. Então, pega uma resma de papel e pergunta a resposta. Estuda a teoria e depois pergunta e resposta, pergunta e resposta. Funciona bem. Tente. Se você já fez, deu certo, continue. Se você ainda não fez, tente fazer. Tranquilo? Beleza? Ok. Aí você vê propriedades da água, você vê de sais. Os mais importantes, vou repetir, iodo, sódio, potássio, magnésio, ferro e cálcio. Dá uma olhada nisso. Beleza? Aí depois você vai para carboidratos, aí dá uma revisada aí. Monossacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos e a aplicação deles na biologia. Beleza? Aí tu vê lipídios simples, compostos. Dá uma olhadinha nas funções de carboidratos, lipídios, de proteínas. Em proteínas, vê o que é uma estrutura primária, secundária, terciária e quaternária de uma proteína. Beleza? Dá uma lidinha nas propriedades específicas das enzimas. Temperatura ideal, pH específico, substrato específico, velocidade da reação proporcional à quantidade do substrato. Vê isso aí. Tranquilo? Aí nas vitaminas, tu dá aquela separada. As que dissolvem em lipídios, óleos, lipossolúveis, DECA, D, E, K e A. E as hidrossolúveis, complexo B e o famoso ácido ascórbico, vitamina C. Beleza? Aí tu dá uma olhadinha também nas características do DNA, ácido desoxirribonucleico, e nas características do RNA, ácido ribonucleico. Beleza? Tranquilo? Aí tu entra por citologia, aí tu define citologia, aí tu define célula, roteiro. Aí tu vê o histórico celular, aquela história de Robert Hooke, o especialista em lentes que estudou a cortiça, a origem da palavra célula. Aí depois tu vê Sheldon Schwann, em português, né, os alemães, da teoria celular, teoria que diz todo ser vivo é formado de célula. A célula é a unidade da vida. Toda célula se origina de outra pré-existente. Beleza? São os pilares, as diretrizes
da teoria celular. Aí depois tu vai classificar as células. Ô André Luiz, como é que eu faço? Tu classifica quanto ao tempo de vida, lábeis estáveis e permanentes. E quanto ao grau de evolução, procariotas e eucariotas. Aí tu faz assim, lembra, vê que a gente está revisando. Eu estou te dizendo como revisar e também fazendo um misto de revisão. Vem comigo? Células lábeis vivem pouco. Hemácias, glóbulos vermelhos. Células instáveis têm uma vida equilibrada. Células hepáticas, células do estômago. Células permanentes são para a vida toda, não podem ser substituídas. Tipo, células estriadas musculares e a maioria dos neurônios. Beleza? Lábeis estáveis e permanentes. Agora, quanto ao grau evolutivo, procariotas, célula de uma bactéria, eucariotas, célula de um animal, nossa, beleza? Tranquilo? Célula procariota, desorganizada, sem carioteca, material nuclear misturado ao citoplasma, pobre em organelas e membranas. Reino Munera, bactérias e algas azuis, cianobactérias. Células eucarióticas pertencem a quem? Protozoários, algas protistas, fungos, vegetais e animais. E são eucariotas, células organizadas, com carioteca, núcleo individualizado do citoplasma, riqueza em organelas e riqueza em membranas. Tranquilo? Beleza? Aí tu chega, tem um vídeo meu que eu acredito que você viu, uma videoaula, que eu só fiz com organelas. Então, você fazer, não é, uma revisão com organelas e você precisa... Deixa eu buscar essa lista aqui. Deixa eu descer aqui o material que eu estou projetando. Vem comigo aqui, ó. E a gente vai encontrar as organelas. Ó, as organelas. Olha a lista. Olha a lista. Repara. Vê. Começando pelos ribossomos. Ribossomos. Aí tu vem aqui, ó. Lisossomos, esferossomos, peroxissomos, hidrogenossomos, mitossomos, glioxissomos, fagossomos, pinossomos. Retículo liso, passou um pouquinho aqui, ó, e retículo rugoso. Complexo de Golgi, mitocôndrias, plastos sem cor, leucoplasto, amiloplasto, oleoplasto, proteoplasto, veja isso, e plastos com cor, cromoplastos, xantoplastos, eritroplastos e os famosos cloroplastos. Dê uma olhadinha nisso. Centríolos, que acabamos de aplicar na divisão celular, microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermediários e 3 tipos de vacúolos, digestivos, pulsáteis ou contrácteis e vacúolos de suco celular ou de reserva. Então, dê uma olhada nas organelas, muito importante. Aí você chega no núcleo. Aí você vê, relembrando o começo da aula de hoje, aí você vê carioteca, suco nuclear, cromossomos e nucleus. Aí depois você vai para o ciclo. Intéfase, repouso. G1, S, G2. G1, grande síntese proteica. S, duplicação do DNA. G2, pequena síntese proteica. Prófase, ou bisu, prófase. Final da intéfase, começo da prófase. Duplica os centríolos. Migram para polos opostos. Aparecem fibras do fuso. Desaparece a carioteca e os nucleus. Beleza? Tranquilo? Metáfase. Cromossomos na placa equatorial. Anáfase. Ascensão polar de cromátides. Telófase. O que acontece? Chegada das cromátides aos polos. Reaparece carioteca e nucleus. Divide organelas, citoplasma, citocinese e divide o núcleo. Cariocinese.
resuminho de mitose que você tem nas imagens que a gente viu aqui durante o início da aula. Beleza? Lembrando que mitose, células somáticas, e meiose, células sexuais. Beleza? Tranquilo? Revise fazendo muito exercício, principalmente os exercícios feitos à mão, questionários que funcionam muito bem. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, a gente espera que você continue seguindo os estudos e que nessa orientação, numa aula-orientação, não é? Um bate-papo, uma coisa meio que informal, bem formal, porque é informal que estamos em casa, mas é formal porque faz parte do seu crescimento de conteúdos. E sempre revise conteúdos anteriores para que você tenha eles sempre bem ativos na memória. Tranquilo, minha gente? Deus te abençoe, certo? Agora, vai estudar, vai revisar todos os conteúdos que, em breve, a gente vai voltar com outro tópico da biologia para você realmente enriquecer seus conteúdos. Beleza? Dúvidas? Manda nos grupos de biologia. Quem não é do grupo, procura entrar, porque estamos aqui para dividir 30 anos de biologia, porque tem 31 anos que a gente leciona, estamos aqui para dividir com vocês, tá certo? Ok? André Luiz, Biologia, se despedindo hoje e desejando que Deus te abençoe e a tua família muito. A gente se vê muito em breve. Forte abraço, queridos.